Olá pessoal, nós estamos aqui para fazer um podcast. Nós somos da turma 7, do mestrado profissional aqui da Paulo Picanso, e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a confecção do e-book, que é o propósito dessa nossa disciplina, tá? E quem vai começar? Posso entrevistar? A Bruna está fazendo um podcast, vai fazer um e-book, não é isso? Sobre o que? Sobre o uso da toxina botulínica, a disfunção do tempo mandibular. Tá. E por que tu decidiu fazer isso? Eu gosto muito desse tema, né, da toxina botulínica, é algo que me encaixa muito. Eu tenho convivência e eu também tenho muitos relatos dos pacientes satisfeitos após a aplicação. Então eu acho que é algo que vale mais estudo e que também vale a gente divulgar mais isso. Porque muitos dos pacientes também nem sabem que existe essa possibilidade. Então, eu quero até mesmo conhecer um pouco mais sobre, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Né? E o meu intuito é ensinar, ele vai ser voltado para os alunos da graduação, como também alunos que estão em pós-graduação, né? Recém-formados, para deixar aquele conhecimento de uma forma mais acessível e mais rápida, mostrando exatamente os pontos de aplicação, os cuidados que são necessários para poder você não pegar um músculo, né? O músculo que está sendo desejado. E também padronização de dose. Nós sabemos que essa dose ela não é padrão, mas deixar de recomendar, né? Para ser algo bem mais fácil, para facilitar a vida dos alunos. Tem algum livro assim disponível assim, que explica direitinho ou tu teve dificuldade quando você foi buscar assim, para estudar esse assunto? Tive dificuldade. Na verdade, eu aprendi também em um e-book, né, confeccionado aqui também na Paulo Picanso. Só que esse e-book ele era sobre todos os usos da toxina botulínica, né, tanto voltados para a estética, como também a questão da paralisia facial, uso de trigênio. E daí que surgiu o meu interesse. Então eu saí pesquisando artigos, mas livros não. E aí a gente encontra uma quantidade boa, né, de artigos, mas é preciso fazer uma revisão para ver realmente aqueles que são os mais interessantes. E eu acho que isso é o importante dessa disciplina, né? Porque como professor, a gente tem que se preocupar que a nossa mensagem ela realmente chegue de uma maneira didática, que às vezes o livro ali, ele demora um tempo para ser publicado e acaba ficando defasado, porque a literatura ela acaba se renovando, né, de uma maneira muito rápida. Então, como o e-book é uma confecção um pouco mais rápida, a gente consegue fazer um compilado de maneira que a gente consiga entregar um conteúdo mais atualizado. Legal. E você é o? Vitor. Se apresenta aí, Vitor, pra gente. Olá pessoal, eu sou o Vitor Hugo. E vou falar um pouco sobre o meu e-book, né? A importância do que fazer, certo? O meu projeto durante a comunidade fala pensando muito fora da caixinha. É algo não tão comum, é bem comum, né? Se for comparar as outras temáticas, né? Que é na verdade a confecção do ambiente virtual para ser feito no ensino remoto, né, as aulas online. Muitos professores, alunos também, se queixam da dificuldade que é passar justamente esse conhecimento que você falou no ensino remoto. Os professores, para poder ter a atenção dos alunos ali na hora de ensinar, de lecionar, e os alunos têm a dificuldade de prestar atenção na aula, né, porque acaba se tornando algo monótono para eles. Né? Estou aqui sentado em frente ao computador. E essa geração é muito digital, né? Exatamente, entendeu? Conforme vai passando os anos, né? Os jovens de hoje em dia têm muita essa questão digital, né? Então eles se tornam mais imersos, prende mais a atenção deles quando é nesse ambiente digital, né? Então, o que a gente está desenvolvendo junto com o Dr. Paulo e com o Alexandre é justamente isso, da gente desenvolver um ambiente virtual, né? Que você possa interagir, que você possa falar, que você possa criar seu próprio avatar, que você possa ser você dentro de um grupo fala entre aspas, né? Que seja algo lúdico, que você possa interagir. Aí tem a questão dos óculos de realidade virtual, que você pode estar utilizando o celular também.
pode estar utilizando o computador, tá? É como se fosse a reprodução de uma sala de aula virtual. Exatamente, só que através de um ambiente virtual ali. Você pode ter um avatar, você pode... Testar. Exatamente, é justamente o metaverso. O metaverso é isso, né? Muita gente não sabe o que é o metaverso, mas é justamente isso, é a imersão no ambiente virtual. Não importa a plataforma, se você tem um avatar e você está ali dentro, ali já é o metaverso. Né? Pessoal, deixa eu só interromper para vocês. Falem um pouco mais alto e perto do microfone. Ah, tá. Principalmente o Vitor Hugo. Agora melhorou? O Vitor Hugo ali é... Você fala baixinho. É porque eu sou tímido. Tá certo agora? Pronto, agora Ah. tá melhor. Pronto. Tá melhor agora? Tá, agora eu tô me ouvindo, que é uma beleza. Ah. Tu estava falando sobre o metaverso, né? Pronto, sim, o metaverso é justamente isso. É um pouco viajante, sim, um pouco viajante. Né? É justamente uma solução que eu vi de ajudar esse ensino, né? Tanto na parte do docente quanto do docente, né? Para poder fazer um ensino remoto legal. E o que tu espera, assim, de mudança na realidade do ensino com esse metaverso? O que tu acha que a gente vai colher de resultado com isso? A gente vai conseguir ter uma otimização, digamos assim, da atenção do aluno em relação às aulas, né? E vai facilitar o trabalho do professor na hora de passar o conhecimento e do aluno de prestar atenção na aula. Então a gente vai otimizar, por exemplo, a gente no Google Meet, né? A gente vai ter áudio melhor. Algo que vai de fato ter a atenção do aluno ali. Show de bola. Vou falar um pouquinho agora sobre o meu e-book. Nós estamos aqui junto com a Cássia também, entramos juntas no mestrado, e o nosso objetivo a nossa área de pesquisa aqui também no mestrado vai ser na área de harmonização, basicamente na área de estética regenerativa. Então a gente está observando o movimento da harmonização, uma mudança com relação a não somente maquiar ou somente estruturar o rosto ou tratar uma flacidez com um bioestimulador, mas tratar efetivamente a causa. Então, tem surgido algumas biosugestões ou alguns ativos que a gente consegue perceber que esses ativos eles têm uma ação potencial nas células. E por esse motivo, basicamente esse uso ele tem sido um uso off-label, que é um uso clínico, mas que a gente não tem uma pesquisa muito aguçada nesse sentido, de termos de estudos clínicos randomizados, controlados. Então, o meu e-book vai ser um e-book sobre Skin Buster, que é um tipo de ácido hialurônico que é utilizado para melhorar a qualidade da pele. Então, basicamente, o Skin Buster é composto só por ácido hialurônico, mas a gente já está observando um movimento em direção à estética regenerativa no sentido de integrar novos componentes na fórmula do Skin Buster, né? Tem uma marca chamada Belotero, que ela é representada pela MERS, e lá fora, ainda não chegou aqui no Brasil, mas existe um Skin Buster que ele tem basicamente 20 mg de ácido hialurônico com 17,5 mg de glicerol. E alguns estudos que a empresa mesmo patrocinou, né, esses estudos, ou seja, tem um pouco de viés, comprovou que quando você associa o ácido hialurônico com o glicerol, a gente consegue ter uma maior hidratação da pele, uma diminuição dos poros. Então, é algo que a gente já tem observado que as empresas têm despertado para associar alguns ativos com o ácido hialurônico. Então, o meu e-book vai ser sobre isso, então eu vou abordar a molécula do ácido hialurônico, o tipo de reticulação que a gente tem, quais são as marcas disponíveis e que são autorizadas pela Anvisa para injetarem, que a gente tem disponível aqui no Brasil. A própria técnica da mesoterapia, que é uma técnica que precisa ser explicada, porque a gente precisa ter o cuidado de colocar aquele ativo exatamente na camada da derme. Então, um pouquinho mais você acaba injetando no subcutâneo, né? E a gente entende que essa mudança da harmonização é importante, por quê? Porque eu vou tratar qualidade de pele. Então, por isso que a Cássia vai falar um pouquinho sobre o e-book dela, que é um e-book bem interessante, que ela vai falar sobre as principais terapias que a gente tem hoje disponível para tratar a qualidade de pele, né, Cássia?
meu e-book eu vou tentar fazer um compilado, né, de tratamentos para déficit parcial. Então, eu vou falar um pouquinho dos lasers, vou falar um pouquinho de microagulhamento, vou falar um pouquinho de peeling, né, e assim como eu vou falar dos ativos regeneradores, né, a gente vai realmente conseguir injetar com a mesoterapia como se fosse um simplesmente tem pensado nessas associações. Então, seria realmente fazer um comparativo e no final a gente vê o que talvez seja melhor, o que realmente faz mais sentido. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast falando sobre os e-books. E eu acho que vai ser uma disciplina bem interessante, até para a gente conseguir entregar o nosso conteúdo de uma maneira mais compilada. Então, quando você sabe mais, saber mais é você conseguir se comunicar de maneira efetiva em poucas palavras, né? Então, é isso que demonstra que uma pessoa está dominando o assunto. Eu acho que o e-book ele vai proporcionar isso para a gente. Obrigada pela atenção de todos.